Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo, hoje conversando com a querida Vanessa Gerbelli, ela que é atriz, super espiritualizada, ligada aí na energia desse novo tempo. Então a gente vai estar conversando para que possamos estar explorando esse momento diferente deste ano, né? Agradeço a vocês pela sintonia e quero dizer que hoje ainda às 7 da noite eu vou estar aqui de novo conversando com a Oi. Jane. Ei, bem-vinda, tudo bem? Ei, querida! E aí? Oi. Tudo bem? Tudo. Mudou o cabelito? Tá ótimo. Mudei, menina, mudei. E aí, quando eu vou trabalhar, eles ainda botam um aplique. Ou seja, eu tenho duas versões. Eu fico variando, entendeu? Nem eu sei quem eu sou. Mas é bom, é bom, é bom. É momento de... É legal, sim. É legal. Tanto que vicia, né? A gente, quando termina um trabalho, a gente fala, preciso mudar logo o cabelo. Ator tem isso, né? Acho que fica tanto a serviço de uma outra pessoa que não é ela, que fala assim, eu preciso recuperar a minha identidade, né? É engraçado isso. É verdade. E aí, vamos falar de arte, espiritualidade, balanço de 2020. Quer começar por aonde? Ah, vamos começar por onde você quiser. Na verdade, eu só tô conseguindo pensar em espiritualidade, Carmen. Que bom. Tá engraçado, assim, porque quando eu pensar, eu vou ler, eu gosto muito do Dostoiévski, eu vou ler, finalmente eu vou ler o livro do Dostoiévski que eu quero ler. Eu começo a ler, eu amo, mas eu falo, nossa, parece que tem uma urgência de eu descobrir outras coisas, sabe? E aí acabo caindo em coisas que são muito surpreendentes, porque a gente está num momento em que toda aquela crendice, o que a gente achava que era crendice, agora está sendo provado, né? Pela Pois, nova medicina, pela pois, física quântica. Então, tudo, os caras explicam, eu falo, ai meu Deus, isso é aquilo, que coisa maravilhosa. Né? Quando o Saint Germain fala do DNA, tem uma explicação agora. Tem um biólogo, imagina agora, o livro de 2006, que o cara fala que o meio onde as células vivem altera as células. Então, quer dizer, dependendo de como você faz a cultura da célula, ela vira uma célula de osso, ou uma célula de gordura, ou uma célula disso ou daquilo. Então, quer dizer, o DNA não determina nada. É o meio que determina o DNA. Então, meu, assim, o que eu não estou conseguindo ver outra coisa, sabe? É muito interessante, é um momento muito bacana que a gente está vivendo. é um Se a gente momento. consegue se manter em pé, né? Sim. Não, conseguimos, com fé conseguimos. Mas realmente é um momento único, né, Vanessa? Porque nunca na história da civilização nós tivemos tantas ferramentas à nossa disposição e coisas simples, né? E cada um só tem que cuidar de si e de quem está em volta. Na realidade, parece pouco, não é pouco, é bastante coisa, mas a questão é que o caminho é bem simples, né? É verdadeiro, dá trabalho, óbvio, mas essa história do DNA, das células, da realidade, da saúde, do nosso contexto de vida, tem a ver mesmo com o ambiente, com as plantas que ficam em volta ou não, com aquilo que a gente tem a nível tóxico ou não, aonde nós ficamos a maior parte do dia. Eu participei de vários eventos, né, fora do Brasil durante muito tempo. E eu não me lembro aonde, mas eles diziam que as 5 pessoas mais próximas de cada ser humano é que determinam como é que cada ser humano vai ser. Ou próspero, feliz, saudável, ou aquele, ó céus, ó vida, dá tudo errado, entendeu? Porque, e é verdade, porque no final o pessoal que mais influencia ou interfere energeticamente, emocionalmente, mentalmente, é quem está perto, é o dia a dia. Exato, exato. E as pessoas que te criaram também, né? Durante os seus 7 primeiros anos, essa galera que vai formar as tuas crenças, né? E que vão ficar no teu inconsciente, que vão agir, vão manipular você 95% do seu dia, né? É verdade. Então, e isso é muito... Quando a gente para pensar nisso, é como é que eu faxino isso tudo, né? Porque a gente nem sempre vem, a gente, né, passa por tanta coisa, pode vir de uma família tão conturbada, né, de ambientes tão difíceis, em que foi dito que você não era capaz, você não é bom, você não serve para isso, né? E imagina, com 7 anos de idade, até os 7, você ouvir, você não consegue, você não é capaz, você não é bonito.
Você não é... Minha avó, por exemplo, amo minha avó. Minha avó era como se fosse minha mãe. Mas ela falava para mim assim, se você não tivesse esse nariz que você tem, você seria Miss Brasil. Olha que louco. Eu ouvia isso, eu era muito pequena. Então, assim, o primeiro momento que eu pude ter dinheiro, eu fiz uma plástica no nariz. Quer dizer, eu estava pensando com a cabeça da minha avó. E não tinha como não pensar, porque aquilo foi prensado no meu inconsciente, entende? E quanto mais aquilo é repetido, né? E quanto mais você convive e assimila, e quando você é criança, você assimila mesmo, é uma esponjona, né? Você só sente. Cara, isso tudo tá no teu inconsciente. Como é que a gente limpa, né? O Quit tem os seus... O Quit tem as ferramentas, né? A gente precisa ir atrás dessas pessoas que nos ajudam. E os mestres e tudo, né? Mas é um trabalho. É um trabalho. É um trabalho, mas vale a pena, né? Você falou sobre cirurgia plástica. Hoje de manhã veio um amigo meu aqui em casa, que é médico, veio trazer como é que chama? Esse próprio fio aqui do celular da minha irmã, que tinha ficado lá, não sei o quê. E aí ele estava dizendo, né? Ele trabalha com o cérebro, mas diz que a indústria, na área da medicina, o que mais cresceu em 2020, apesar da pandemia, foi a cirurgia plástica. Em 2020? 2020, 3 vezes mais do que no ano passado, porque diz que o pessoal faz a cirurgia, vai para casa em 24 horas e fica se restabelecendo em casa. Eu falei, mas com pandemia? Ele falou com pandemia. E ele disse que a situação está muito difícil, está muito pior do que era lá em março, abril, e que as pessoas não estão levando a sério, e isso realmente é uma história que ainda nós não entendemos como, mas graças a Deus parece que tem luz no fim do túnel no futuro próximo a nível planetário, né? Porque tem 160 vacinas sendo estudadas, né? Sim. E eu fiquei pasma em relação à cirurgia plástica, porque eu falei, mas em 2020 as pessoas estão fazendo cirurgia plástica? Ele falou, porque na realidade quem sempre quis, depois vai para casa e fica lá, tem alguém que está cuidando, tem alguém perto, etc. Né? Enfim. Está confinado. É. Cada um com as suas prioridades, né? Mas é porque realmente acho que as pessoas, eu acho que também a cirurgia plástica ela traz uma sensação de renovação, né? Que pelo menos assim é um pouco ilusória, porque o que a gente precisa renovar a gente sabe que é dentro, né? Mas você mudando alguma coisa que te incomoda fora dá uma sensação de que algo tá melhorando. Mas realmente é surpreendente, mas assim, eu penso que nada se compara a gente ir para dentro, sabe? E é por isso que o trabalho da Pax é tão bonito e ilumina tanto, né, o nosso caminho, assim. Porque a partir daí, nossa, a partir dos nossos encontros, quer dizer, eu te encontrando nas orações e todas as diretrizes, né, do mestre, que são tão simples, muito objetivas, né? E eu comecei a me aprofundar em tudo, assim, o assunto é DNA. Eu comecei a correr atrás do DNA, fui procurar um monte de coisa. Cara, e o mundo realmente está se abrindo para essas informações. Para quem quiser pesquisar, é o momento, né? Lógico. O momento é agora, porque agora essas informações estão abrindo. A gente compreende a Umbanda agora pela física quântica. Isso é entrelaçamento quântico. Eu entendo isso. Pensando que tudo é vibração, que uma vibração, que uma onda interfere na outra e que a onda se interfere, é uma conjunção harmônica, aquilo é bom, gera energia positiva, e quando é desarmônica, aquilo causa, né, pode te causar um mal. Enfim, é muito, muito interessante. Porque eu sempre me interessei muito por esses assuntos, mas na verdade, eu ficava assim com o pé atrás, eu falava, isso aí é meio mandrake, né? Eu falava assim. Quando minha avó falava assim pra mim, reza à noite, eu falava, tá bom, vovozinha, sabe? Eu não entendia. Hoje eu entendo por que é bom rezar à noite, né? Tudo faz sentido agora. E sinto que assim, a gente está só na pontinha, descobrindo assim, pegando, abrindo ali a capinha do panetone. Imagina, ainda tem muita coisa.
no chão ainda. Mas o legal é que agora as informações estão mais disponíveis, né, Vanessa? Como nunca estiveram antes, né? Olha, tem gente do Chile e da Espanha te mandando beijo. Você mandou bem na novela Jesus. Tá todo mundo... Obrigada. Beijos para o Chile. O Chile viu o eclipse, né? Eu fiquei ali tentando olhar. Falei, não, não, isso vai machucar meu olho, que eu já sou bem míope. A gente depois vê. É, verdade. É o jeito, é o jeito. Mas muito legal. E o pessoal, como é que tá aí no Rio? Como é que estão as coisas? Loucos, loucos, cara. Todo mundo louco. Cancelaram o Réveillon, graças a Deus, porque só o que faltava aglomerar gente, pelo amor de Deus, né? Não, Carmen, às vezes eu passo, sei lá, na frente de um bar, tem uma galera, tem uma turma sem máscara, e eu falo assim, meu Deus do céu. Antigamente eu pararia, né? O meu lado combativo, reativo, eu pararia e falaria assim, amigos, o que vocês estão fazendo aí? Agora eu não falo mais nada. Eu penso, eu só rezo, eu falo assim, olha, que dê tudo certo, porque não é possível, né? As pessoas estão É verdade. Carmen, tem uma doença, né? O egoísmo, né? No ser humano. Eu vejo como uma doença mesmo. E acho que as pessoas talvez não creiam mesmo que exista uma vida depois dessa. Talvez, né? Então vivem no o agora, no ai, dane-se, posso morrer amanhã e dane-se, entendeu? Então não se cuida, não cuida do outro, não cuida do meio ambiente, não cuida. Então, sei lá, é uma consciência que parece cega, mas cega com a fim de ser cega, né? Decididamente cega, né? Porque a gente ter consciência faz com que a gente tenha trabalho, né? Quando você tem consciência de que comer um hambúrguer cheio de bacon e gorduras e aquilo vai te causar um mal, poxa, mas e o meu prazer de comer esse hambúrguer? Então eu prefiro nem saber que ele faz mal, que ele, né? Então eu prefiro não saber. Eu sinto que o ser humano é um pouco assim, né? Eu não quero nem saber disso, porque eu vou me engajar em algo que eu não quero ter esse trabalho, né? É, pois Estamos é. sendo chamados à consciência. E o pessoal da área de teatro, seus amigos, etc., todo mundo mais adaptado a esse novo modelito? Não acho. Eu acho que assim teve, né, um avanço no sentido da gente fazer as apresentações online, mas ainda tem muito a ser descoberto, né, no sentido da técnica e da linguagem mesmo. Eu acho que principalmente da linguagem. E assim, o audiovisual está se contaminando muito, as produções que começaram, né, estão tendo muita contaminação, porque não adianta você ter um protocolo super severo no set de gravação e dentro do trabalho, se as pessoas vão para casa e se contaminam, né? Vão no bar, ou o filho vai não sei onde, né? Não tem controle, não dá para ter controle. Então, tá difícil. O que era tá muito difícil de recuperar ou recomeçar algo que era vigente assim antes, né? A gente ainda tá meio que tomou a bolada e tá meio que tentando ver o que dá para fazer agora, né? Eu estava fazendo um trabalho que deu uma pausa, já teria uma pausa por conta de Natal e Ano Novo, mas assim algumas contaminações aconteceram e aí assim anteciparam um pouquinho essa pausa. E até porque a gente vê, né, não é uma questão só de contaminar no set, a gente vê que o Rio de Janeiro já está com muita contaminação, de novo. É como você falou, está pior do que março. Não, tá bem Eu pior, acho. infelizmente. É, É que lá em março era tudo novidade, ninguém sabia, estava todo mundo com muito medo, então as pessoas realmente não saíam e seguiam à risca tudo que estava sendo falado. Depois o pessoal cansou e teve gente que começou a abrir mão e simplesmente age como se nada tivesse acontecendo. E é muito ruim, né? Porque a atitude de um acaba tocando todo mundo.
Se todo mundo tiver responsabilidade e se cuidar, e cuidar de quem está em volta, e seguir os protocolos de saúde, porque a gente olha, o planeta, né, Vanessa? Todos os países que abriram as fronteiras fecharam drasticamente agora. E todos eles estão cancelando celebrações de Natal, de Ano Novo, justamente porque não pode aglomerar. Aí a galera vai para o barzinho, que é o que você falou, vai para a rua, faz a festinha XYZ. Quer dizer, enfim, eu não estou aqui para julgar, mas a gente tem que analisar e cada um tem que assumir a responsabilidade, tem que ter consciência e entender que é um momento muito sério. E para todo mundo viver e ficar com saúde, todos têm que fazer a mesma coisa, né? Que é a máscara, quando está público, não aglomerar, manter o distanciamento de 1 metro em todas as direções, que é o protocolo que eu estou seguindo, é o protocolo internacional da Indonésia, de Jakarta, e é o que eu estou fazendo na Pax desde setembro. Por isso a gente abre só em alguns dias pontuais, com a bênção do senhor chefe, é claro, mas seguindo as energias da Terra, porque, enfim, quero acreditar que estaremos todos saudáveis cada vez mais, porque pelo menos a gente está seguindo, né? Tá todo mundo tentando comer melhor, se alimentar, elevar a frequência de vibração do corpo. Cada um está reagindo de uma forma, né? E aí a gente percebe as pessoas que ou não querem enxergar, têm medo da situação e não querem realmente entender a seriedade, se esquivam, fogem, ou simplesmente cansaram de ficar parado em casa, etc e tal, e pensa lá que se dane, eu vou continuar com a minha vida. É o que você falou no começo, é o egoísmo. Que não é bom. É uma doença mesmo. Por outro lado, né, eu sempre gosto de ver o outro lado, né? Você vê, eu estava vendo uma pesquisa no Reino Unido falando que os problemas das crianças, problema de ordem psiquiátrica, subindo a beça, depressão aumentando muito, né? Nas crianças, por conta disso, por causa do confinamento. Eu não acredito que seja só por causa de porque não estão indo à escola. Eu acredito que também muito seja um ambiente familiar, né? Se ela olha para um pai deprimido, ela vai ficar deprimida, né? Então, eu acho que não é só isso, não é a criança está deprimindo, acho que o ser humano está deprimindo e a criança assimila isso de uma maneira enorme. É um momento de uma renovação, né? De uma reformulação e de um reencontro, cada um consigo e para determinar o que quer fazer, o que quer, como vai querer viver daqui para frente, né? Não tem outra saída, né? Não tem outra saída. É um chamado mesmo, né? Um chamado para a consciência. E ao mesmo tempo, cara, eu sou positiva. Eu acho que o ser humano se adapta a coisas tão difíceis, sabe? A gente vê histórias de superação tão lindas, né? A pessoa que não tem 2 braços e se veste com as pernas e que são, né, lições de vida ambulantes, assim, são coisas que a gente vê. Então, o ser humano tem uma força incrível. Esse momento da gente ficar isolado, confinado, né, mais nos nossos núcleos familiares ou com as pessoas mais importantes da nossa vida, assim. Acho que é um momento de crescimento enorme, um momento de crescimento muito bonito. Até. A gente está vendo pessoas falarem sobre espiritualidade que a gente nunca imaginou que fosse. De repente você cruza uma pessoa que sempre foi um fanfarrão, uma pessoa, e está falando de espiritualidade, está falando de meditação. Né? Isso é muito interessante. Eu jamais imaginei que isso fosse acontecer. Mas é o único caminho, a ligação com Deus, a ligação com o sagrado e a ligação com cada um, consigo. Né? Porque não tem caminho externo que não comece daqui para dentro, né? Pois é. Está mexendo bastante mesmo, bastante. E como é que você sente o Brasil no panorama mundial em relação a essa situação toda? Porque o Rio de Janeiro é um lugar que sempre recebeu muito estrangeiro, etc. Né? E agora, por conta da pandemia, não deve estar acontecendo nesse sentido, né? Eu sei que aqui, por exemplo, em São Paulo, como no Rio, eles cortaram também o carnaval, etc. Mas tem algumas escolas de samba aqui que estão fazendo eventos virtuais para tentar manter a chama viva, etc. Você acredita que depois que passar essa fase, se Deus quiser logo, o pessoal de fora vai continuar da mesma forma que vinha? Porque nos últimos anos era um fluxo muito grande de turista, né? Não estava fora do controle, assim. Eu não vou para o Rio há muitos anos, mas eu tenho familiares e amigos lá e é o que eu ouvi dizer. Então, por exemplo, para você que mora aí, se bem que esse ano está todo mundo em casa,
É bem menos gente na rua, é bem menos fluxo. Você acha que o pessoal vai se sentir seguro de estar vindo para cá? Eu acho que não, Carmen. Eu acho que fazem bem, né? Eu acho que vai diminuir sim esse fluxo. Eu acho que não tanto quanto deveria, porque a gente já vê as pessoas, ai, será que vai ter ano novo? Será que vai ter vão ter os fogos no Réveillon? Eu já penso assim, meu Deus, isso não deveria nem ser uma preocupação, sabe assim? Mas enfim, eu acho que eu acho que a coisa é forte, Carmen, não tem como. Não tem como, é mais forte do que qualquer desejo de sarapantear por aí, entendeu? Então, acho que não tem como. O meu cachorro tá uivando, eu acho que é em homenagem aos seus lobos. Ai, que legal, que eu não estou ouvindo, deixa eu ouvir então, que legal. Ai, é porque esse aplicativo, né, ele, quando tem uma coisa mais alta acontecendo, ele corta os sons de trás. Ah, não tem problema, mas é bom, é bom. Tem erro não, depois você grava e me manda, Tá, bonitinho. é engraçado ele uivando. É um uivo fininho, assim. É, mas Meu cachorro é um figura. esses bichos, muito São demais. nossos companheiros de viagem. E você está com algum projeto agora? Tem uma moça que chama Carmen Souza, escreveu aí que ela é da Bahia, quer que você mande um beijo para ela. Aí Oi, depois. Carmen. Um beijo, Carmen Souza. Um beijo para você. Um beijo para Bahia. Legal. Então, tem algum projeto agora até o final do ano, online, alguma coisa que está rolando ou está tudo suspenso? Então, eu tô nessa série que pretende retomar. É uma série que vai ser para Netflix e é uma série. Eles estão com os protocolos, mas muito cuidadosos mesmo, muito rígidos. Isso dá uma coisa muito. Dá uma segurança, né, pra gente, assim. E eu penso que só daria para fazer dessa forma. Né? A gente é testado de 2 em 2 dias. A gente faz o PCR, sim, são testes de 2 em 2 dias, porque nisso eles conseguem mapear toda, toda a equipe. Claro. Quem se infectou alguém, e aí você responde um questionário todos os dias sobre se teve contato, se não teve contato com alguém, enfim. É uma coisa muito rígida. Ainda bem. É. E é isso, eu estou com esse projeto que vai provavelmente até o meio do ano, um pouquinho antes, talvez abril. E eu queria voltar com a peça, mas eu não sei ainda. Eu tive até a oportunidade de voltar com a peça agora, online, mas eu fiquei com medo. Foi logo depois que o Edu Galvão faleceu, foi pro lado de lá, e eu falei, gente, isso tá muito esquisito. Me veio um sentimento de que eu não deveria. E aí, é isso. Acabei deixando para depois, quem sabe, né? As vacinas eu ouvi falar agora que as que vierem vão ser poucas, né? Vão ser para um grupo restrito, para os profissionais de saúde, para os idosos. Então, eu acho que a gente realmente só vai ter essa liberdade, essa segurança realmente mais para o fim do ano que vem. Exato. Porque mesmo quem é vacinado, quem está vacinado, tem que continuar seguindo o protocolo da máscara, da higiene, de evitar aglomeração. Isso em qualquer país do mundo, né? Porque quer funcionar. Porque é um ciclo, né? É uma energia do ar, quer dizer, precisamos cuidar. E eles não sabem se transmite. Mesmo você estando imunizado, isso não significa que você não transmite. Isso é uma coisa que até se apurar, então tá, ok, eu estou imunizada, eu não pego, mas eu não sei se eu transmito, entendeu? Então, vai saber. A gente não sabe nada disso ainda. Mas vamos que vamos, né? A gente tá aí, com fé em Deus, acaba dando certo, se Deus quiser, né? Tem que ser um dia feliz. Para você, 2020, resumindo, foi o. Nossa, para mim foi, foi muito positivo para minha família, para eu investir a minha energia na família, sabe? Assim, eu pude me integrar com meu filho, sempre fui muito integrada com ele, assim, tenho muito amor por ele e pela maternidade, mas eu pude estar de perto para acompanhá-lo na dificuldade dele com a escola, né? De repente começou a ter uma escola virtual e ele não tinha nem e-mail, imagina, ele
13 anos de idade. Então, assim, eu pude ajudá-lo nisso, eu me engajei nisso, eu fui aprender matemática, eu fui ajudá-lo nas dificuldades. Foi muito legal. Minha mãe veio morar comigo depois que meu pai faleceu, então a gente pôde se reaproximar, enfim, investir energia na família, né? E também na espiritualidade. Acabou que eu pensei, ok, na pandemia eu vou escrever, porque eu gosto de escrever. Escrevi uns textos já, falei, vou escrever, eu vou pintar, e acabou que não foi para esse lugar. Eu investi na família e fiquei estudando espiritualidade, que é uma minha mais nova paixão. Sempre foi um pouco, mas agora tá tipo, tô Mas me encontrando. é o seu momento, né? Depois você associa a espiritualidade com a escrita, ou para uma coisa continua a outra. Acho que a gente tem que seguir o fluxo daquilo que é a intuição. É como você falou, você sentiu que não ia fazer o teatro por enquanto, não vai fazer por enquanto. Na hora que você sentir aquela vontade, é porque é o momento, né? Não adianta, a gente sempre pressente antes aquilo que é favorável ou não. Só que a maioria das pessoas não ouvem a intuição. E aí dança, né? Porque acaba bloqueando um fluxo que não está muito legal. Né? É verdade. E o Amir Haddad, ele é o diretor dessa peça e é um mestre assim da minha vida, é uma pessoa muito importante para mim. O fato de ter feito essa peça com ele ter topado dirigir e nessas condições, né, eu ia ensaiar na casa dele de máscara, uma coisa, né, de um jeito completamente diferente, os dois sentindo medo, uma coisa muito estranha, porque teatro é liberdade, né? Teatro é deixar o fluxo passar por você e você se expressar. Então aquela máscara, né, travava tudo e o medo também, enfim. Então a gente foi juntos, demos a mão num momento delicado e ele estava muito feliz de poder trabalhar naquele momento, assim como nós estávamos. Então, assim, quando eu parei a peça agora, porque comecei a série, a gente sentiu uma tristeza, assim, porque era meio que uma esperança da gente continuar com o teatro, não deixar o teatro sucumbir, porque a sensação que a gente tem é que o teatro não vai existir mais, porque a gente fala, caramba, né? Até quando? Porque a gente não pode se juntar numa sala. Pois né? é. Então, quando que vai voltar o teatro? Então, pelo menos era uma alternativa, né? Da gente chegar perto do teatro, respirar, sentir o cheirinho do teatro. Só que ele tem 83 anos e ele ia ao teatro, ele ia lá sempre. Era uma pessoa que podia ficar na plateia, né? Não tinha, era online, então era só ele na plateia e as câmeras. E ele ia, fiel escudeiro, ele foi a todas as apresentações. E eu tenho certeza que se eu voltasse agora, ele iria a essas apresentações. Porque ele é um homem do teatro, ele é sei lá, é um deus do teatro. E aí é muito perigoso para ele, né, com 83 anos, estar tá se expondo nesse momento em que as pessoas estão desvairadas né, piraram nas precauções, assim. É muito, muito estranho, porque realmente em março as pessoas estavam muito preocupadas, é o que você falou, estavam com medo, e agora parece que não mais, sabe? Eu não sei se muita gente já pegou, eu já peguei, tipo, aí não usa máscara, eu não sei se é isso. Realmente tá estranho, tá esquisito. Mas tem que se cuidar, não é porque já pegou que fica imune. Eu conheço pessoas que pegaram 2, 3 vezes. Pois é, Quer dizer, não pode baixar o sistema imunológico e tem que se cuidar. E é um dia por vez, não é assim, já fiz tudo, agora vou que vou e não vai rolar nada. A gente não sabe, né? Eu também estou tentando me cuidar da melhor forma possível, aqui em casa, com meu pai, com os cachorros, com as atividades da Pax e tal. Mas sempre eu estou tentando assistir tudo que eu posso e ler tudo que eu posso a nível de protocolo internacional para ver se tem uma luz no fim do túnel que seja mais leve. Mas pelo visto não. É essa paciência que a gente tem que ter até o final de 21, que é o que o São Germain já tinha falado. Lá atrás, quando eu comecei a rezar, dia 28 de março, ele disse que a situação ia até dezembro de 21. Eu falei, bom, tudo bem, para eu rezar, eu adoro rezar, não tem problema nenhum. Para falar, eu vivo a espiritualidade há 39 anos também, eu tenho alguns assuntos. Agora, eu também achei que na metade do ano, né, Vanessa, alguém, ou enfim, uma empresa,
fosse achar a vacina, ou fosse ter uma solução, e a coisa fosse realmente dar uma melhorada. Aí eu percebi que não, que foi indo, foi indo, foi indo. E agora, mesmo assim, para a ciência também é uma novidade, né? Que é algo completamente inédito. E eles estão tentando romper barreiras a nível de tempo para vir com uma solução, porque é uma questão que está afetando 7 bilhões e meio de pessoas ao mesmo tempo, coisa que nunca aconteceu antes. E aí, por isso que as pessoas estão se voltando para a espiritualidade. Porque, no final, a própria medicina normal acaba confirmando que muitos casos que eram tidos como sem esperança, pela fé da pessoa, do paciente ou de familiares que ficam orando, as pessoas ressuscitam, literalmente, as pessoas se curam, as pessoas mudam. Enfim, cada um tem um karma, tem uma história, mas a gente consegue, às vezes, mudar um pouco o curso do destino, né? Com fé, com a forma que nós estamos aí encaminhando a nossa vida e escolhendo como é que é. E é um grande desafio para todo mundo. Eu acho que a paciência é uma grande virtude que eu também tenho que aprender bastante, mas está pegando esse ponto. Por isso que o pessoal está aí, está saindo e está fazendo. E não pode. E a própria vacina vai ser uma coisa experimental, né? Porque tendo em vista que uma vacina demora 9 anos para se desenvolver, para se chegar a um ponto de falar, olha, a imunização é perfeita, né? É tudo perfeito, é seguro, não vai causar nada. Ou seja, a gente está meio cobaia nessa história e não tem como ser diferente. É uma coisa que está saindo num toque de caixa, né? Para poder conter sei lá, apagar um fogo. Mas eu acho que muita água ainda vai rolar, né? Até se desenvolver uma vacina que se possa dizer eficiente. A gente tem o vírus da AIDS. Não existe vacina para vírus da AIDS. Agora que estão começando a falar de uma possível alternativa de vacina. Então, quer dizer, eu acho que a gente tem muita vontade, né? Que exista algo milagroso que opere agora, mas não é. A gente está sendo desafiado a lidar com isso, a lidar com a nossa ansiedade, né? Com as nossas frustrações. Tipo, eu não posso mais trabalhar, eu não posso mais fazer teatro, cara. Eu estava vendo outro dia acho que foi a Valderiz de Barros, que é uma tremenda atriz, dos seus 80 anos, falando, foi comovente o jeito que ela falou, assim, ela falou assim, nós não podemos, a gente não pode fazer teatro. Antes tinha toda uma questão cultural, né, uma questão política, né, que estava muito difícil fazer teatro mesmo. Os incentivos, a lei de incentivo, o teatro é uma coisa muito difícil, né, no Brasil. A gente realmente não tem muito incentivo. E agora, com a pandemia, ela estava desolada, assim. Eu falei, nossa, eu nunca imaginei ver a Valderiz de Barros se expressar dessa forma, assim. Deu um desalento, assim, deu uma tristeza. Mas é isso, a gente tem que lidar com a frustração. E aí, como é que lida com a frustração? A gente vai para onde? Para a espiritualidade. Ou a gente vai para a psicologia, vai fazer análise, né? Ou os dois. Eu faço tudo, Carmen. E ainda tem uma terapeuta que é budista, então ela me passa umas meditações e umas visualizações, quer dizer, junta o útil ao agradável, é maravilhoso. É incrível. Mas é bom, isso é ótimo. Mas Quando você fala que a vacina demora 9 anos, né, até ser testada e tudo mais, você imagina, a gente não vai ser 9 anos com máscara e dentro de casa, mas pelo menos mais um ano e meio, 2, aí acredito que ainda vamos ter que fazer esse esforço, se quisermos ficar vivos, né? Agora, o que acontece a nível espiritual, a explicação, quando veio a AIDS, eu morava em Los Angeles em 87 e eu fui voluntária da Louise Hay, que escreveu vários livros, você pode curar sua vida. maravilhosa. Eu a conheci, eu fui voluntária dela durante 7 anos e naquela época os meninos tinham AIDS e as mulheres, e eles iam lá para receber energização. E a AIDS não tinha naquela época, ninguém sabia o que era, ninguém chegava perto, ninguém abraçava, ninguém tocava. E nós não, nós abraçávamos as pessoas que estavam infectadas, nós cantávamos, nós energizávamos, e eles se sentiam acolhidos. E muitos deles, o vírus continuava no corpo, mas parava de definhar o organismo biológico.
E porque o que todo mundo precisa é amor, é segurança. O problema do ser humano é falta de amor e falta de segurança. E segurança não quer dizer só dinheiro. Segurança é você se sentir acolhido. É você estar num lugar, seja lá o mais simples que for, ou o mais chique que for, você tem que estar num lugar que você se sente confortável, com gente ou com situações que te façam se sentir bem. E na época, o Mestre Saint-Germain, tanto que nós abrimos a Pax lá na Brasleme para atender o pessoal com AIDS aqui no Brasil. Porque foi 10 anos aqui em casa, o salão de festa aqui é enorme, todo mundo vinha para cá, 200 pessoas rezaram aqui durante 10 anos. E ele, quando a gente começou a atender nas pessoas com AIDS, ele falou, não, dentro da casa da família não, quero um outro imóvel. E deu 2 semanas para a gente achar um lugar. E nós arrumamos lá, tal, tal. E aí a gente começou a atender esse pessoal. E aí que agora, na pandemia, eu sinto que na realidade, Vanessa, é a mesma motivação. Porque a explicação do plano espiritual naquela época, da AIDS e de outras doenças, que o ser humano não tem entendimento do porquê e como cura, é sempre abuso da energia sexual. Porque a energia sexual é a energia da criação, é a energia de Deus. Não quer dizer que não pode transar. Transa, sai com alguém, faz o que você quiser, mas no relacionamento ou não, mas com respeito. Agora, o que não pode é essa aberração que já estava agora, até o ano passado, e como estava na época da AIDS, que todo mundo sai com todo mundo o tempo inteiro. Então, é uma energia que fica no ar e acaba criando uma egrégora de violência, inclusive. Uhum. Vê que é uma situação que pegou todo mundo de surpresa, né? Agora de novo, depois de tanto tempo, de 87 com o lance da AIDS para agora, sendo que agora foi muito mais forte, muito mais incisivo, porque o plano espiritual explica que quando duas pessoas transam, a egrégora da energia de cada um fica na aura do outro por 21 dias. E todo mundo saindo com todo mundo em menos de 21 dias, você mistura karma, você mistura carga negativa, você mistura toda a bagagem que você não quer com algo que, de repente, poderia ser bem melhor. E eu acredito que o aprendizado a nível individual está sendo em vários níveis, né? Mas a nível vibracional, é o que eu sinto quando eu vejo as pessoas que eu conheço que pegaram o vírus e que agora, graças a Deus, já se curaram. Inclusive, esse médico que esteve aqui em casa hoje, a minha irmã esqueceu o negócio do telefone, lá, o fio, veio trazer, e eu fiquei conversando, porque eu adoro conversar com todo mundo, eu quis saber como é que estava essa história da pandemia. E ele estava falando, realmente, essa energia, essa coisa maluca das pessoas não assumirem a responsabilidade e de a galera tá saindo porque cansou de ficar em casa e ninguém está obedecendo às leis. Então, vibracionalmente, é a mesma situação. Né? A AIDS, se Deus quiser, vão achar a cura, como vão achar a cura para essa situação. Agora, as pessoas têm que assumir responsabilidade perante a vida. Existe uma lei de Deus, independente de religião, porque religião é o que cada um acredita ou faz, mas tem uma lei divina que tem que ser respeitada. E é isso que o ser humano não entendeu em nenhum país. Né? Porque as pessoas que andam, você vê mesmo com pandemia, as pessoas que estão em paz consigo, as pessoas que têm fé, as pessoas que trilham uma senda espiritual, que acompanham alguma filosofia que englobe o todo, todos os reinos, com respeito e tal, estão se dando bem, estão tendo trabalho, estão com saúde, estão em harmonia em casa. O pessoal que está meio perdido, ou o pessoal que está em depressão, principalmente as crianças, os adolescentes e os pais que não sabem dentro de casa, é o grande aprendizado, né? É a tolerância no relacionamento. Mas a frequência lá da época da AIDS, de 87, para agora. Agora é muito mais forte, muito mais potencializado. Né? Enfim, vamos aguardar e vamos fazer a nossa parte. Né? Eu sinto que a gente, cara, o ser humano tem uma coisa de esperar sempre uma solução vindo de fora, né? Sempre, né? As pessoas, né? A cidade está indo mal, é o prefeito. Tudo é fora. E a gente sempre espera que venha algo de fora que nos resgate, que nos cure, que nos leve para algum lugar, né? Que nos dê luz. Quando, na verdade, é na gente, né? A busca é interna, né? Trata de se limpar do teu lixo interno, dos teus medos, das tuas crenças. Não é fácil, claro que não é fácil,
né? A gente passa por situações tão difíceis, que são tão diferentes do amor, né? São caminhos tão contrários do amor e do acolhimento que você falou, né? Assim, o ser humano precisa ser acolhido, precisa estar num ambiente que ele se sinta acolhido, simples assim. A gente não vê isso, né? A gente vê o contrário. Eu passei por uma situação recentemente, eu estava até nas 2 vezes eu estava com o meu filho dentro do carro. Eu estava passando por uma estrada, a autoestrada, até a autoestrada Lagoa Barra. E aí eu vi um senhorzinho caído no acostamento. Você vê que ele tinha caído assim, tinha acabado de cair no acostamento. Eu falei, caramba, esse senhor tá tendo um negócio. E eu tava com meu filho, aí eu encostei o carro e imediatamente encostou uma outra pessoa também, para ajudá-lo. Ainda bem, porque era um homem, ele tinha força para carregar o senhor, tirá-lo do acostamento, porque se algum carro faz uma ultrapassagem ali, né, atropela o senhorzinho. E aí tirou ele do caminho. E aí liguei pro bombeiro. O bombeiro falou, não é aqui, você tem que ligar no SAMU. Aí liguei no SAMU, aí eles pediram um monte de informações e ele não falava, porque ele estava muito desorientado, ele tremia, assim, eu não sei se ele estava tendo um surto psicótico, eu não sei o que era, mas sei que ele não podia ficar ali. E aí, conversando com outra pessoa que parou, a gente chegou à conclusão de que tinha mesmo que chamar a ambulância, enfim, chamamos. E aí, milhares de perguntas e espera durante muito tempo. Quer dizer, tinha não existe isso de falar assim, onde que tá? Tá ali, precisa buscar e vamos lá. Não tem. Eles já partem do princípio que você está dando um blefe, que você não está sendo sincero. Então é tão difícil, foi tão difícil. Aí depois foi difícil com o velhinho também, porque ele não entendia o que a gente falava e eu não. O rapaz que veio ajudar também falou, eu preciso ir embora que eu tenho hora. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu tô com meu filho dentro do carro, eu não podia pegar o velhinho e colocar dentro do meu carro com Covid, não tinha como. Aí eu falei, olha, o senhor espera, porque a ambulância já tá vindo. Ele não entendia. Enfim, foi uma situação tão ruim, porque aí eu falei, olha, o senhor espera, o senhor tem que ficar aí, eu não posso ficar aqui com o senhor, eu preciso ir. E aí peguei o carro, fui, comecei a andar e vi que ele se levantou e saiu andando. Quer dizer, ele não esperou o socorro, ele não estava bem, mas assim, eu pensei, essa criatura, claro que ele não espera que alguém venha ajudá-lo. É claro. Né? Ele decidiu por ele mesmo sair e ir andando. Falei, meu Deus do céu, rezei, falei, Arcanjo Miguel, que cuide, né? Porque ele saiu ali andando. E no dia seguinte aconteceu de eu ver um corpo na mesma estrada, Lagoa Barra. Eu vi um corpo ali caído. E aí liguei de novo para o bombeiro. Falei, olha, eu acabei de passar pela estrada Lagoa Barra, a altura assim, 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 tem um corpo caído no acostamento. Eu não sei se a pessoa está viva ou morta. Mas você precisa ser específica. Eu falei, eu não tenho como ser específica, eu não sei se está vivo ou morto. Eu passei de carro, não tinha como encostar, porque não tinha acostamento, ele estava caído no guarda-rail ali, no canteiro mesmo. Eu não tinha nem como parar, eu não tinha nem como dar a volta, não tinha como. Mas ele queria informações específicas. Nome da pessoa, estava respirando. Eu falei, meu Deus do céu. Então, quer dizer, o que eu concluí, o ser humano, essa rede de apoio fica difícil, né? Porque, claro, inúmeros trotes já devem ter sido passados para os bombeiros, eles devem ter ido inúmeras vezes socorrer pessoas que não estavam precisando de socorro, enfim. Mas aí isso gera um círculo, né? Que não é produtivo, que não é bom, né? O ser humano não confia no próprio ser humano. Ele foi até meio grosseiro comigo no telefone, porque ele falou assim, desculpa, você precisa ser específica. Eu falei, eu não tenho como ser específica. É complicado, eu concordo com você. Eles devem ter tomado vários trotes já. Nos Estados Unidos, onde eu morei 4 anos, você liga 190 e em 3 minutos a ambulância, o bombeiro, tem 3 carros e um segurança na porta. Né? Eu tinha uma senhora vizinha que às vezes também fazia muito barulho, não sei o que, eu não sabia o que era. E eu 190, porque, né? E uma vez ela estava caída também, dentro da casa.
Mas em 3 minutos eles estão lá e eles vão ver, né? Agora, eles perguntavam o nome de quem estava ligando, no caso eu. Eles já tinham o registro do telefone que estava falando. Acredito eu que se for algum troco, alguma coisa, eles dão uma reprimenda, uma multa ou algo parecido. Uhum. Qualquer papel de bala no chão é $1.000 de multa, sempre foi. Né, $500 ou $1.000, depende da cidade. Desde que eu vou para lá de 77, é que eu vi, por isso disciplinados, organizados e limpos, porque tudo, e tá certo, tem que ensinar de alguma forma. Eu sempre achei um absurdo aqui no Brasil, aquelas praias, chegava na hora do almoço, lá pela 1, 2 da tarde, as praias cheias de lixo, né? O pessoal tinha ido para casa. Quer dizer, agora parece que tinha melhorado um pouco, não sei porque eu parei de frequentar um monte de lugar já há bastante tempo, por opção mesmo. Mas sabe, Vanessa, eu entendo, mas você quis ajudar. E a outra pessoa do outro lado da linha não sabia até que ponto você é a pessoa verdadeira ou era mais um trote. Quer dizer, e a outra que está caído lá e precisa de ajuda, não vai ter ajuda. A que ponto a gente chegou, né? Terrível, Carmen, terrível. E foi um dia seguido do outro. Eu falei, meu Deus, o que isso está querendo me dizer? Por que comigo, né? Por que eu preciso olhar para isso? Né? Foi interessante, assim. Ao mesmo tempo, eu também. Depois eu fiquei culpada. Eu falei, caramba, será que eu tinha que ter pego esse velhinho, colocado dentro do carro? Mas ele estava meio em surto. Se ele me agredisse, se ele agredisse meu filho, não tinha como, né? Eu não podia expor o meu filho no meio de Covid e tudo. Mas, poxa, né, o nosso sistema é muito caído, né? Ao mesmo tempo em que o brasileiro é muito solidário, né? Assim, imediatamente eu encostei, já veio uma outra pessoa e encostou, bacana, né? Tem países em que, né, a gente sabe que a pessoa cai ali e ninguém faz nada, porque é até uma questão da legislação, que se você interfere, você tem que dar conta do socorro da pessoa. É lei, né? Que você tem que ficar ali até a pessoa ser encaminhada e estar né, com um responsável respondendo por ela. Enfim, mas é triste. Eu fiquei com aquele senhor na minha cabeça, fiquei com ele o dia inteiro, assim. E depois, no dia seguinte, aconteceu de ver o corpo. Eu também fiquei depois com o corpo na cabeça. Falei, meu Deus do céu, eu sou caída na estrada e não podia ser socorrida, até porque era um lugar muito difícil de se parar, porque era uma autoestrada. E ele parado, caído no canteiro, no lugar de rail. E falei, bom, só pode ser com um telefonema, só. Precisa interditar a rua e tirar esse corpo. Mas não acreditaram em mim, Carmen. Eu precisava ser específica. Não, mas é a forma que eles têm, eles devem ter as perguntas lá. Eu acho que, na realidade, na América não é 190, é 511, né? Faz 30 anos, foi em 89 que eu chamei lá. Graças a Deus, nunca mais... É 911, não é? 911, não sei. Nos Estados Unidos, acho que é 511, não é? 511, eu acho que é 911, que tem até um programa chamado 911, né? Não, é 911, acho que é isso. Foi em 31 anos, God, faz muito tempo. Você morou lá muito tempo, Carmen? Eu morei 4 anos em épocas diferentes da minha vida. Eu fui em 77 fazer o segundo colegial, primeira vez. Me apaixonei pelos Estados Unidos, né? Porque eu tinha 16 anos, saí do Brasil no dia 19 de dezembro e Natal sempre foi aqui em casa, aqui no salão de festa, com 80, 100 pessoas e tal. Chego lá, um frio, 35 graus abaixo de zero, congelou o Rio Mississippi. Ficamos 35? 2 semanas. Não, uma loucura federal. A família super simples, tal, etc. Não teve Natal, não teve nada daquilo que eu estava acostumada. Mas eu descobri que tinha liquidação depois do Natal. Que maravilha! Pirei. Aí comecei a comprar, que nem uma maluca. E bom, depois as escolas abriram e daí a gente ia para aula, etc. Depois, mais para frente, eu voltei em 87, fiquei um ano em Los Angeles, depois fiquei em São Francisco, mas foi tudo sem querer, não foi que eu planejei, agora eu vou morar lá. Eu fui para falar em conferência e fui ficando, coisas do senhor Germain, entendeu? Teve uma das vezes que eu fui com $200, presta atenção, e fiquei um ano. Porque assim, meu Deus do céu.
Porque a minha vida é desse jeito, é o plano espiritual que acaba colocando as coisas. E aí eu cheguei, fui falar na conferência, etc e tal, e aí a pessoa lá do centro espiritual falou pra mim, ó, eu vou viajar, vou ficar 1 ano fora, e você vai ficar no meu lugar rezando. Eu falei, imagina, eu tenho minha vida no Brasil, tenho minhas coisas, tenho minha família, eu não fico longe muito tempo, eu vim para ficar só 10 dias, eu vou ficar 10 dias. E no final, quando ele abriu a porta do centro, era a mesma coisa que eu tinha no meu quarto e aqui na minha casa. Eu comecei a chorar, igual, Saint Germain, Jesus e a presença eu sou, na mesma posição e tudo. Meu Deus do céu. A chave da casa, a chave do centro, as 2 chaves dos meus 2 carros. Você me leva amanhã no aeroporto e você vai ficar. E eu fiquei. E aí fiquei rezando e fiquei fazendo as coisas e foi muito bom. E depois quando eu voltei, foi quando eu abri a Pax, depois eu voltei de volta. Aí uma época eu fui para o Havaí, que mudou a minha vida em 85, mas quando eu voltei em 91, acabei ficando 4 meses também com várias pessoas locais lá. E foi assim, as coisas, graças a Deus, sempre foram indo, sabe? E eu fiz escola normal, faculdade normal, mestrado normal, mas a minha vida não é muito normal. Mas eu gosto dessa forma como as coisas se apresentam, né? E eu nunca neguei nenhum tipo de oportunidade, principalmente de trabalho. Né? Eu não gostava de trabalhar onde tinha ar-condicionado, porque eu não posso com ar-condicionado, eu perco a voz. Não gosto também. Passo muito mal, né? Isso é legal, porque o ar-condicionado não é bom para a saúde, né? Nem o ventilador é muito, mas tudo bem. Então, mas quando me ofereciam e eu precisava fazer sei lá, 1 mês, 2 meses, eu ficava, eu ia, né? Para ver o que era que estava rolando, né? Mas eu aprendi muito. Eu morei sozinha, então eu aprendi muito, porque você tem que fazer tudo sozinho, né? E eu adoro ficar em silêncio, adoro. Por isso que eu trabalho bastante, mas eu preciso de silêncio para poder trabalhar, né? Então, mas tudo bem. Agora é muito interessante isso, né, Carmen, de você ter porque é você soltar realmente, né? Quando você fala assim, o plano espiritual me guia, poxa, isso é uma coisa muito linda, né? É muito rara. Você fala assim, eu tenho, ao mesmo tempo você abre mão do controle, né? Total. Isso é um ensinamento, poxa, preciosíssimo, né? Eu fico pensando assim, poxa, será que eu ia me dar bem com um mestre? Eu penso assim, eu acho que sim. Que me dissesse para onde eu vou nesse mundo louco? O que eu devo fazer? Vou para lá, vou para cá, tem tanta coisa que eu gosto de fazer, mas o que eu devo fazer? Onde que eu sou útil realmente? Onde que minha missão está, né? É muito interessante, muito especial, eu penso. E, ao mesmo tempo, um desapego grande, porque você fala, poxa, gostaria tanto de, mas às vezes o plano espiritual, muitas vezes, né, tá te levando para um outro lugar. E aí você tem que soltar e abrir mão do controle. Mas é o lance da intuição, né? Que é o que você falou no começo, Vanessa. Você sentiu que não é o momento de você retornar ao teatro agora. Pode ser que na semana que vem, ou depois do Natal, ou logo na primeira semana do ano, você fale, não, é agora. Ou você espere. Não importa. O que interessa é você sentir a firmeza, né? Porque a gente sempre pressente o que tá favorável, né? No nosso caminho. E a gente vai indo, né? Mas eu adoro isso. Adoro estar aqui seguindo o plano espiritual. Eu aqui em casa, graças a Deus, sempre tive conforto, tudo que eu preciso. Então, fora é que são os meus desafios, né? É aquilo que você falou. Eu confio muito em Saint Germain e nessa parceria espiritual, porque desde criança eu vejo os seres espirituais. E tudo que tem sido falado tem acontecido. Então, eu não tenho outro caminho a não ser continuar seguindo, obedecendo. Eu digo que eu estou no universo da luz, mas com amor. E foi bom porque a minha família também abraçou desde o primeiro momento, nunca duvidaram de nada e sempre fizeram absolutamente tudo e ainda fazem para a gente continuar cumprindo aquilo que é pedido. Então, tudo bem, a gente está indo, né? Fica fácil. Eu adoro as pessoas que eu conheço, que eu encontro, que eu reencontro. Adoro conversar com todo mundo, aprender, essa interação. Eu acho que é o que faz com que a gente evolua, mude, repense e crie, né? E agora é a época de criar, né? Sim. E você está a serviço, né? Até esse médico, aliás, queria até te recomendar, chama A Biologia da Crença. É lindo o trabalho dele. É um americano chamado Bruce Lipton. Eu conheço. Ele fala... Não, eu já ouvi falar do Dr. Lipton.
sim. Muito interessante, muito, porque ele fala isso, ele fala que uma das coisas que, como é que é, das fontes da juventude é o serviço e a gratidão. É verdade. E fala que isso quimicamente afeta os telômeros do DNA. Olha que louco. Olha, aumenta os telômeros, então significa que você vai tem mais longevidade, você fica mais jovem. Ou seja, tudo é como você responde, né? Como você interpreta o mundo, né? E como você está no mundo. Isso é muito interessante, se você for pensar, né? Então, você está no serviço o tempo todo, está na gratidão, está na good vibe. É isso, você vai ter saúde, longevidade. Legal. A gente tem 5 minutos. Eu queria só convidar os nossos amigos. Você viu como é rápido quando a gente conversa? Nossa, cara, que isso? Foi agora. Amanhã, às 5 horas, eu converso com a minha amiga Alissa Sanders. Ela que é americana, mora em Los Angeles. Ai, travou. Ela canta maravilhosamente bem. Até pedi para ela cantar uma música amanhã, não sei se vai rolar. Mas ela vai falar sobre a África, sobre a espiritualidade. Ela morou em São Paulo um tempo, tinha programa com a gente na TV Pax na internet, há 10, 15 anos atrás. E hoje à noite, às 7 da noite, estou conversando aqui no Instagram também com a Jane Ribeiro sobre a Mestre Géia, longevidade e rejuvenescimento. Adoro conversar com você, porque o papo flui, a gente vai rápido, como não dá para esticar 2 horas, pelo menos que eu saiba, né? Eu quero desejar um maravilhoso Natal, que Deus te abençoe, Jesus te cubra de bênçãos, de amor, de paz, abundância, de muitas coisas maravilhosas para você, para o filho, para tua mãe, para toda a tua família e para as pessoas que você ama, tá bom? Amém, e a gente tá aqui. Vamos continuar, porque está muito bom o nosso papo. Eu adoro. Tá muito bom, querida. Muito de vida. Tudo em dobro para você, querida. Essa luz linda. Um beijo, viu? Saúde para todos. Saúde. Saúde, saúde. Saúde, saúde. E calma, calma. É o que eu falo pro meu filho, calma. Não tem outro jeito, né? Enquanto a gente está em casa, é por aí, né? Calma. Obrigada, Vanessa. Beijo, querida. Beijo, beijo. Namastê, família Pax.